Eu devo dizer a você aqui, companheiro, que me parece que os dias estão contados porque existe realmente um processo de fritura do Sampaoli por culpa dele próprio, viu? Por culpa do próprio Sampaoli, pela forma que ele tem. O Sampaoli é irredutível, ele acha que só tem que dar satisfações ao Landim, não conversa, irrita a diretoria, pede reforços o tempo inteiro, vive justificando os problemas que o Flamengo vive dentro de campo com relação 99% das pessoas, aliás, eu quero até dizer 100%, de todas as pessoas que eu conversei aqui, todas elas são unânimes em admitir que... Gil deu furo, hein? Gil dá o furo no canal, tá? Tô brincando, mas revela bastidores, expõe bastidores sobre o processo de fritura do Sampaoli, o que rola nas entranhas da Gávea do Ninho do Urubu e o que ninguém sabe. E você vai saber agora, porque Fernando Gil revelou algumas situações. Ele que já havia avisado, olha, o Olímpia é perigoso. Então você que tá aí, se inscreve no canal, achando o sino, deixa o seu like e assista esse vídeo até o final, porque esse vídeo é utilidade pública pro rubro-negro. Vambora, nação. Seguinte, meus amigos, Fala, Gil. Nós sabemos que os bastidores políticos do Flamengo estão fervendo com tudo que aconteceu nessa semana, com um fecho terrível de eliminação do nosso time na Libertadores contra o Olímpia, algo que eu também não vou me cansar nunca de repetir para vocês, já havia previsto em face das dificuldades do jogo, mas principalmente em função do clima que se estabeleceu entre jogadores e comissão técnica, com a diretoria, obviamente, influindo nisso tudo. Eu queria te dizer o seguinte, o clima realmente é muito pesado. O clima realmente, eu não te diria que seja de guerra, porque talvez seja uma hipérbole, mas realmente é um ambiente que obstaculiza o bom futebol do Flamengo dentro de campo, com situações de revanchismos, inclusive. Jogadores que protestaram contra o Sampaoli, como o Ayrton Lucas, como o Felipe Luiz, jogadores que de fato tentaram apartar aquela briga entre o Pedro e o preparador físico, amigo de muitos anos do Sampaoli, também são retaliados. Esses jogadores que foram na delegacia prestar depoimento a favor do Pedro também, e principalmente o Pedro. O Sampaoli detesta o Pedro e não o perdoa de jeito nenhum por aquilo que aconteceu. Ele põe a culpa no Pedro, ele acha que o fato do Pedro não ter ido aquecer suscitou a ira do preparador físico, ou seja, o Sampaoli acha que os fins justificam os meios. Então, aquele tweet que eu havia escrito e que gerou tanta repercussão, agora me dá razão. Primeiro eu já sabia que eu tinha razão, mas agora, principalmente, os torcedores do Flamengo, aqueles que, na verdade, estavam me criticando, aqueles que não acreditavam naquilo que eu falei, depois de tantos acontecimentos previstos, agora começam a me dar razão, porque eu quero te falar uma coisa, é o Sampaoli realmente contra o Pedro, razão pela qual ele não entrou em campo agora na quinta-feira, mesmo quando o Flamengo precisava de um jogador alto e artilheiro para poder reverter aquele placar que nos eliminaria como nos eliminou. Então é o Sampaoli contra o Pedro. Você não acredite em outra coisa senão isso, eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo. É o Sampaoli contra o Pedro, assim como são os jogadores com aversões ao Sampaoli, ou seja, o grupo também não gosta do Sampaoli, não tem um jogador ali que queira o Sampaoli como treinador. Realmente tem alguns jogadores que não expõem as suas dificuldades com o treinador, mas tem outros que são enfáticos, inclusive nos treinamentos. O clima do Flamengo é muito ruim. Você aí, companheiro, precisa saber de uma outra coisa. O Sampaoli não fala nem com o Marcos Braz. O Sampaoli não quer conversa
com outra pessoa, senão o Landim, que é o único que ele respeita aqui. O Sampaoli entrou no Flamengo e ele acha que desde o início o trabalho dele foi retaliado, porque não houve a contratação dos reforços que ele pediu, e a partir daí ele deixou de considerar o Marcos Braz como um prócer importante do Flamengo, e acha até que talvez por culpa do Landim apenas fale com ele. A relação dos dois é muito ruim, é uma relação de inimizade, e eu quero te falar uma coisa, companheiro, que você precisa entender. O Landim, ele entende o Marcos Braz, e ele já falou isso por várias vezes, não é uma conjectura da minha parte. O Landim entende o Marcos Braz como essencial na gestão dele. É algo que ele entende como condição sine qua non para que ele exerça a presidência do Flamengo, as funções de presidente do Flamengo, a bom termo. Cine o quê? Que ele exerça a presidência do Flamengo, as condição sine qua non para que ele exerça. Ô, velho, não sei o que é isso não, velho. Fala muito difícil. A presidência do Flamengo, as funções de presidente do Flamengo, a bom termo. É o Marcos Braz como vice-presidente de futebol. E aí, meus amigos, como não se estabelece uma relação profícua entre o vice-presidente de futebol, ele, o Marcos Braz, e o treinador, eu devo dizer a você aqui, companheiro, que me parece que os dias estão contados, porque existe realmente um processo de fritura do Sampaoli por culpa dele próprio, viu? Por culpa do próprio Sampaoli, pela forma que ele tem de tratar os jogadores, a forma como ele tem de tratar os funcionários, a forma toda que ele tem de tratar o torcedor, também não se aproximando do time. Vai começar aqui a bateria outra vez. A forma como o Sampaoli desenvolve relacionamentos interpessoais. Então, podem acreditar no que eu estou te falando. Eu estou aqui dentro da Gávea, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. A relação é péssima, e é o Sampaoli contra o Pedro, são alguns jogadores contra o Sampaoli, e é o Marcos Braz também contra o Sampaoli, porque eles mal conversam. O relacionamento realmente é muito ruim. Aí, companheiro, eu queria dizer a você que já é uma reflexão, não é uma informação, mas para pensar. Se o Sampaoli só fala com o Landim, se o Sampaoli apenas deve, na concepção dele, informações e satisfações ao Landim, se o Landim entende o Braz como condição sine qua non para que ele exerça a presença do Flamengo, os dias do companheiro argentino me parecem estar contados, principalmente se acontecerem resultados ruins nas próximas partidas do Flamengo. Se por acaso, meu amigo, acontecer algum placar infeliz no jogo de quarta-feira, amanhã tem jogo, Flamengo e São Paulo, a situação já está complicada. Antes desse jogo contra o São Paulo, uma derrota, meu amigo, poria ali o Sampaoli completamente queimado. Ele que já tem queimaduras, ele que já tem exatamente opiniões muito contrárias aqui dentro do clube. Se acontecer alguma coisa amanhã, a situação vai ficar por um fio. Mas se, meus amigos, o Flamengo jogar mal contra o Grêmio, e mesmo que se classifique, se jogar muito mal, se passar por qualquer espécie de problema dentro de campo, se o Flamengo passar raspando, não fizer duas partidas convincentes, a de amanhã, de quarta-feira, meu amigo, não tem multa que o segure. E eu quero te falar uma coisa que eu fiquei até contente de saber dessa informação, porque eu imaginava que o contrato do Sampaoli tivesse sido realizado nos moldes de contratos com treinadores anteriores, eu já falei, ou seja, a multa é o salário vezes o tempo que restava do então treinador no clube sobre o seu contrato. E não é o caso não, viu? A multa dele é fixa e vai diminuindo com o passar do tempo.
gira em torno de 3 milhões de euros, não são 32 milhões, seria realmente um absurdo. E eu ontem, mesmo na live, aliás, ontem eu estava pensando sobre isso, eu falei assim, não é possível que eles iriam incorrer no grosseiro erro de realizar um contrato com o Sampaoli, ele é uma loucura. Tão conspurcador de ambientes, ele que tumultua tanto os ambientes os quais ele esteja por 2 anos, tornando então o Flamengo com o risco temerário de ter que pagar uma multa astronômica caso tivesse que demitir o treinador. Então a multa dele não é isso não, a multa dele é menos. Eu só não sei se essa multa diminuiria ao longo desse ano, até o final do ano, não. Tem até algumas especulações de que a partir até do final do ano já não teria multa nenhuma. Algumas pessoas falam isso aqui para mim na Gávea, mas eu realmente não sei ao certo. Se soubesse, falaria, mas algumas pessoas que na verdade são influentes, elas entendem que, sem me dar certeza, que a multa ela deixaria de existir a partir do final desse ano, mas que a multa não é astronômica do jeito que nós estávamos comentando, do jeito que nós estávamos pensando, não. Então, eu queria aqui dizer para vocês o seguinte, o relacionamento do Sampaoli, meus amigos, com a diretoria do Flamengo é absolutamente problemático. É um relacionamento muito ruim, um relacionamento que, de fato, não contribui para a tranquilidade do elenco. E todos sabem disso. Ele não faz a menor questão, o Sampaoli, de minimizar esses problemas. Então, é um relacionamento que eu diria para vocês problemático e, no meu entendimento, pelo que eu pude conversar aqui, um relacionamento que não irá melhorar. Porque se você aí, companheiro, não consegue mudar o caráter do seu filho com 10 anos de idade, o temperamento dele, como é que alguém aqui vai tentar mudar o temperamento de um homem de 60 anos, que deve ser a idade do Sampaoli, acredito eu. Então, o Sampaoli é irredutível, ele acha que só tem que dar satisfações ao Landim, não conversa, irrita a diretoria, pede reforços o tempo inteiro, vive justificando os problemas que o Flamengo vive dentro de campo com relação à não chegada dos reforços que ele pediu, especialmente ali no meio do campo. Agora, na medida em que o atacante de lado ele já recebeu e aquele volante mais construtor que ele imaginava que seria muito importante, o Alan, ele também já recebeu. Quero te falar uma coisa, as pessoas questionam muito aqui, viu, as atuações do Alan e do Luiz Araújo, falam muito, reclamam muito, principalmente do Alan, que não valem o dinheiro que o Flamengo pagou e que já era algo previsto em função daquilo que eles estavam apresentando dentro de campo. Então reclamam pra caramba, põe a culpa no Sampaoli, o Sampaoli põe a culpa na diretoria, o Sampaoli fala o tempo inteiro sobre isso, reclama muito que quer reforços e diz que não pode fazer um bom trabalho se na verdade ele não tem a equipe que ele quer ter. Então imagina o Sampaoli tendo Olímpia, né, Gil? Imagina, né? E diz inclusive que ele, quando chegou no Flamengo, já havia feito um diagnóstico, um mapeamento dos jogadores e que ele precisava desses reforços para poder cumprir a meta que ele acordou com a diretoria, que era ser campeão de tudo. Quer dizer, ele fala que quiçá o Flamengo não vai ser campeão de nada em função da não chegada de reforços. Ou seja, ele não analisa o trabalho dele, ele não analisa as transições defensivas como ruins, ele não entende que o Flamengo está muito desorganizado no campo, ele põe a culpa em toda essa desorganização, em todos esses problemas, em toda a incompetência do time do Flamengo, ele põe a culpa no jogo pífio que o Flamengo está fazendo, no Marcos Braz, na diretoria do Flamengo, que não fez as contratações que ele havia pedido para que fizesse e que de fato induzisse, que pudesse apresentar o Flamengo ali como um competidor que seria vitorioso
nas competições que nós participamos. E isso também desagrada muito aos jogadores, porque eles se entendem e realmente são atuais campeões da Copa do Brasil, da Libertadores. Era esse o elenco, e ele chega aqui de uma hora para outra e diz que esse elenco não serve, que precisa de reforços, e justamente para que ele possa aplicar uma metodologia que é completamente diferente da filosofia do futebol que o Flamengo jogava e que o catapultou como tricampeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil no ano passado também. Então é verdade isso, viu? Eu acho que alguns companheiros que imaginavam que havia uma diferença entre o que eu falava aqui e o que poderia acontecer, eu acho que já diminuiu muito esse ceticismo, porque estão falando até que eu tenho bola de cristal. Eu não tenho bola de cristal, eu apenas tenho várias variáveis que eu ponho em cima da mesa e talvez com um pouco de competência analítica eu acabo então projetando o que vai acontecer. Então, como foi agora na última quinta-feira, o velho avisou, eliminação do Flamengo. Tem uma outra coisa também que eu quero dizer aqui para vocês. 99% das pessoas, aliás, eu quero até dizer 100%, de todas as pessoas que eu conversei aqui, todas elas são unânimes em admitir que é Sampaoli contra o Pedro mesmo, que acham inadmissível, que não existe explicação técnica para o fato do Pedro não ter entrado no jogo. Uma coisa, companheiro, é o Pedro ser punido, e realmente foi punido com salário. A outra é ele ser punido de um jogo importante, e o Zico, inclusive, disse que nunca havia visto uma coisa dessas num jogo muito importante. Eles consideram aqui inadmissível a conduta do Sampaoli por não ter posto o Pedro dentro de campo, independente do que o Pedro fez. O Pedro é artilheiro, o Pedro é um cabeceador, o jogo é pelo alto e o Pedro tinha que estar em campo. E o Pedro não entrou em campo, e todo mundo aqui considera inadmissível. Aí é conselheiro, é diretor do clube, são pessoas que influem diretamente na vida política do Flamengo. Está todo mundo muito irritado com ele. E aí, meu amigo, é aquele tal negócio. Quem é que segura realmente o Sampaoli? O que segura é a multa. Acho que repercutiria mal, mais uma vez, um pagamento de multa em função de uma má escolha de um treinador. E o Landim, que continua a acreditar que as coisas possam melhorar para o Flamengo na medida em que nós conquistemos ao menos a Copa do Brasil, que de fato poderia justificar a contratação do Sampaoli, ou seja, um título ou talvez 2 no Campeonato Brasileiro. Eu acho muito difícil, mas de uma certa forma, ainda que todo mundo ache que se o Flamengo ganhar vai ser pela habilidade dos jogadores, de uma certa forma ele poderia correlacionar essa vitória ao trabalho do Sampaoli também, como tem muitos influenciadores aí que estão equivocados, fazem questão de dizer. O Flamengo às vezes tem vitórias mínimas e as pessoas ficam encontrando, parece até VAR. O VAR fica encontrando justificativa sempre para anular o gol. E tem alguns influenciadores que ficam encontrando justificativas mínimas para poder levar o trabalho de um treinador que é considerado realmente de inteligência menor aqui no time do Flamengo. Só é o seguinte, o Gil, ele não gosta muito dessa história, deu furo, até brinquei no time, botei Gil deu furo, né? Mas o velho, sabe, o velho eu falo de forma carinhosa, tá? Tá chamando o cara de velho, de forma carinhosa. O velho sabe das coisas, rapaz. O velho sabe das coisas. O ciclo volta a se repetir no Flamengo. E falar um negócio pra vocês aqui. O Sampaoli tá praticamente demitido. Só resta saber quando ele vai ser demitido. Mais da metade do grupo não tá com o cara. O cara não fala com o Braz. O cara não fala com a maioria dos jogadores dele. Como é que pode, gente? O cara só se reporta ao presidente, como diz aí o Fernando Gil. Os dias estão contados. Só resta saber quando vai cair, né? A que hora? Amanhã? Depois? Se cair pro Grêmio? Se não ganhar a Copa do Brasil no final da temporada? Já caiu. Já caiu. Infelizmente. Mais um ciclo vicioso
que se repete no Flamengo por incompetência do seu Marcos Braz, do seu Landim e companhia. Infelizmente. Você que não está inscrito no canal do Fernando Gil, vai lá e se inscreve aqui no canal também de React, beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras.